Tive um bate-papo muito legal aqui com a Raquel Geber no Instagram. Ela é a presidenta do coletivo Humaniza, um coletivo que luta contra a violência obstétrica. O bate-papo foi muito legal, acompanha aqui com a gente. Já deixa aqui o seu like, clique em compartilhar, faz um comentário, marca como gostei, segue no canal para a gente continuar fazendo altos debates, tá bom? Boa noite para quem já está assistindo essa Insta Live aqui. Eu sou Marcelo Amiu, a gente tinha marcado para 8 horas, só que eu tive um compromisso profissional agora há pouco, cheguei um pouquinho atrasado, mas está tudo sob controle. Agradecer aí a Ale Negreiros, Suelen Corrêa, Gabi Aguiar, que já entraram aqui. A gente vai fazer um debate hoje sobre a violência obstétrica no Brasil. O JVFCR também entrou, obrigado, cara. Gabi Aguiar, oi para você também, um aceno. Então é o seguinte, e para falar hoje sobre a violência obstétrica no Brasil, eu vou ter aqui comigo a Raquel Geber. O tema dessa live vai ser a luta pela erradicação da violência obstétrica. Davi Almeida, o coletivo Humaniza entraram, a Imar Geber também entrou. Um abraço aí pela Imar Geber. Então, o tema dessa live hoje vai ser a luta pela erradicação da violência obstétrica e por um atendimento digno e com respeito nas maternidades. Quem vai conversar comigo vai ser a Raquel Geber, ela é presidenta do coletivo Humaniza, já falei com ela, já deve estar entrando aqui fazendo o login, e assim que ela entrar a gente vai começar. E eu fazia tempo já que eu queria fazer algum material, algum debate sobre esse tema de violência obstetrícia, porque eu cheguei até a Raquel através de uma colega advogada também, a Ana Virgínia, esposa do Rodrigo, um casal gente boníssima. E a Ana Virgínia, ela é militante atuante nessa questão do parto, de parto humanizado. Já está entrando aqui a Raquel. Vamos aguardá-la. Pronto. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Raquel, desculpa o atrasozinho, tá no horário, mas eu te mantive informada, né, como eu falei, estava no procedimento, mas estamos aqui. Raquel, primeiramente, é um prazer bater esse papo com você. Eu acho esse tema extremamente relevante e pouco difundido no Brasil. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a questão, o debate acerca da saúde da puérpera, da violência obstétrica, é pouco debatido no Brasil. Então, fazia tempo já que eu queria fazer um debate sobre esse ponto, e eu fico feliz de ter conseguido chegar até você para a gente falar. Dá o teu boa noite aí para o pessoal e a gente inicia. Então, eu agradeço a oportunidade, realmente é um tema... Na verdade, assim, o tema como violência obstétrica, né, é um termo novo, mas a forma de violentar as mulheres já é uma forma que existe desde que mulher é mulher, desde que se inventaram os hospitais, enfim. Né? Mas é um termo novo e que vem sendo discutido mais amplamente no Brasil a partir da década mais ou menos de 90. E a gente tem a satisfação... recente também, né? Recente. A gente tem a satisfação de ter no Amazonas uma lei específica que define o que é violência obstétrica. Ela não tipifica porque a gente não tem uma legislação federal ainda vigente, mas ela pelo menos define o que é, então ela traz algumas características do que realmente é violência obstétrica, né? Então isso é um motivo de orgulho para nós, porque tem pouquíssimos estados, acho que são 8 estados no Brasil que tem uma legislação parecida com a nossa. Do que trata essa legislação? O que ela define efetivamente como violência obstétrica? Bom, a violência obstétrica ela acontece no ciclo gravídico puerperal, né? Não é só no puerpério, né? Então é durante a gestação, durante o pré-natal, no parto, propriamente dito, e no puerpério, né? Durante o pós-parto. Como é que ela se caracteriza, né? É uma violência que pode ser muitas vezes uma violência física. A gente tem denúncia de mulheres que apanharam no parto, agressões verbais, agressões morais, psicológicas, condutas inadequadas, condutas que não deveriam ser mais desenvolvidas e feitas nas mulheres, né? Ou seja, as práticas mesmo dos profissionais de saúde totalmente desatualizadas.
e aí que pode gerar uma lesão corporal grave, né? Mutilações. Mutilações, enfim, pode e muito mais violência psicológica também. E uma coisa importante que a gente sempre fala é que na maioria das nossas denúncias, né, que a gente recebe, o que está muito presente nas denúncias é o trato pessoal. Essa falta de cuidado, a falta de empatia, é a falta de, muitas vezes, até de educação mesmo, e o que gera a violência. Mas não só isso, por exemplo, se a mulher, coisa que a gente está passando agora por conta do Covid, né? Então, a falta do pré-natal, dos exames adequados, da cobertura do pré-natal mesmo. A mulher não tem acesso ao pré-natal, não consegue fazer seus exames. Isso faz toda a diferença para uma gestação saudável, para um parto saudável e para um puerpério saudável. Então, por conta da Covid, por exemplo, a gente está tendo muita reclamação de que as UBSs têm atendido menos o pré-natal, né? Nossa, vamos. Desculpa, pode seguir. Não, pode falar. Não, eu ia te pedir para você conceituar para quem está assistindo a gente, efetivamente o que é o período puerperal, para ficar bem claro para quem está vendo a gente. Então, puerpério é depois que a criança nasce, são 42 dias definido. É o popular resguardo, né? É o resguardo, é o popular resguardo. Então, a violência obstétrica ela pode acontecer em qualquer momento desses, né? Ou na gestação, no parto, ou no puerpério. Então, aí a falta de consulta, né? Falta do pré-natal adequado, falta dos exames, já durante o parto, você não ficar na posição que você quer, você não pode falar, você não pode beber água, você não pode se alimentar, você é conduzida para uma cirurgia cesárea sem ter necessidade, isso é um tipo de violência obstétrica, né? Fora as humilhações, negligência, imperícia, omissão, né? Imprudência dos profissionais de saúde, às vezes não só de médicos, enfermeiros, mas da equipe que está naquela unidade de saúde atendendo aquela mulher, que de repente pode ser o maqueiro que está passando, que de repente pode ser a pessoa da recepção, que muitas vezes nega atendimento, né? Enfim, então não é simples entender o conceito, mas a gente tem trabalhado bastante para que a gente consiga, né, divulgar mais e aprofundar a discussão aqui no Amazonas. Maravilha. Raquel, vamos falar um pouquinho agora do Coletivo Humaniza. Eu sei que é um grupo muito interessante, onde vocês trabalham para difundir e até tentar oferecer alguma proteção às mulheres que são vítimas dessa violência obstétrica. Fala um pouquinho para a gente do Coletivo Humaniza, por favor. Então, a Humaniza, juridicamente, ela está formada desde 2017, mas assim, a gente trabalha já desde 2013, 2014, com rodas de gestantes, sempre tudo gratuito, né? Palestrando e dando informações mais adequadas às mulheres, né? Então, hoje a Humaniza, como é que a Humaniza funciona? A gente tem um trabalho extenso, mas em várias frentes, né? Não só essa questão da divulgação do tema, de palestrar nas UBS, nas universidades, nas igrejas, aonde chamar a gente consegue ir, né? Mas a gente está atuando bastante também nos processos judiciais. Isso a gente tem se aprofundado pelo menos de uns 3 anos para cá, dando assessoria técnica para a Defensoria Pública e para os Ministérios Públicos também, quando a gente é requisitado, né? Então, como é que é essa assessoria? As mulheres muitas vezes procuram a Humaniza porque não sofreram grave violência obstétrica e não sabem o que fazer. E aí, então, a gente encaminha, a gente orienta, a gente avalia aquela situação e vê quais instituições a gente tem que procurar, a gente tem que denunciar, a gente tem que... Enfim, a gente orienta em várias frentes. A partir dali, a gente fica acompanhando aquele processo até, né, por anos e no meio processual, às vezes a gente faz essa assessoria mesmo, ou os advogados particulares também, que muitas vezes procuram a gente, e a gente acaba auxiliando também, e a própria defensoria. Entendi. Esse é um trabalho voluntário de vocês, é um trabalho honorífico que vocês fazem por acreditar na causa,
Ou há uma profissionalização e uma remuneração pelas palestras, pelo acompanhamento Não, processual? não, a Humaniza ela é uma ONG, né? Então ela é uma associação sem fins lucrativos. Muitas de nós Provavelmente estamos. vocês tiram é do bolso, né, para fazer acontecer. É verdade, cada uma dá um pouco, o que a gente precisa, a gente se divide. Mas muitas de nós estamos juntas porque sofremos violência obstétrica dos nossos partos, né? E outras estão conosco também porque acreditam e seguem na luta junto com a gente. Você me permite te fazer uma pergunta um quanto íntima? Fique à vontade para não responder. Você sofreu violência obstétrica? Eu sofri violência obstétrica, meu filho hoje tem 6 anos já, então já não é tão difícil falar. Na época eu nem sabia, né, o que que era, eu fui me envolver nesse tema justamente por isso, porque assim, eu sentia que tinha alguma coisa errada, tinha acontecido alguma coisa errada e não entendia bem, né? Então, a violência obstétrica que eu sofri foi muito por conta de falta de atualização mesmo, da profissional que me atendeu. Então, eu sofri o que a gente chama de manobra de Christeler, que é empurrar a barriga da mulher para o bebê nascer, né? Empurra o Nossa, fundo do útero. Ocitocina, que é um hormônio sintético, pode ser um hormônio sintético na veia, sem muita indicação clínica, então eu sofri bastante com isso. E fora toda a internação, né? Depois que meu filho nasceu, ele ficou no berçário, que não era mais recomendado na época. Enfim, uma série de detalhes que a gente, né, depois vai entender e aí vai raciocinar. E eu comecei a me aprofundar no assunto, né? e o garotão tá com 6 anos aí, saudável, correndo, jogando bola. É, tá. Dançando punk aqui todo dia. Que bom. Raquel, eu vi um dado aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que apontou Uhum. que a violência obstétrica atinge 1 em cada 4 gestantes no Brasil. É um número que eu enxergo como altíssimo. Você tem 25% de todas as gestantes do Brasil sofrendo algum tipo de violência obstétrica. Como é que se lida com esse número? Ele é um número alto, ele está acima da média, ele está dentro da média, ele é baixo? Na verdade, ele provavelmente ele está abaixo da média, porque essa pesquisa, a UFRS deve mencionar essa pesquisa de 2010, que é da Fundação Perseu Abramo. Ele fala que 25% das mulheres, Não, uma a essa é cada de quatro. 2018. É de Mas 2018. tem esse dado que é 1 em cada 4 mesmo. Mas o que a gente acha? Né? Que esses, não só eu, mas as pesquisadoras pelo Brasil, né? Esse número é totalmente subnotificado, porque, Nossa. primeiro, porque muitas mulheres não entendem que sofreram violência obstétrica. Então, não conseguem raciocinar sobre isso. E quando sabem, também não, aquilo é tão sofrido para elas que elas não querem também procurar, denunciar ou procurar mesmo seus direitos, porque realmente é sofrido, né? Você mexe na ferida o tempo todo e por muitos anos, né? Você que é advogado sabe, você passa muitos anos com o processo na justiça e tendo que ficar remexendo naquilo o tempo inteiro, muitas vezes acarretou em óbito fetal, muitas vezes a família perdeu a mãe, perdeu o bebê também, né? Então, falando em morte, né? Já que hoje é o dia 28, Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, então, a violência obstétrica, ela acaba muitas vezes gerando a morte materna e gerando o óbito fetal. Mas como a gente está falando da morte materna hoje, né, a gente está com uma situação muito grave no Amazonas, né? A gente está com uns índices muito altos. A mortalidade materna, as nossas taxas não são taxas que a gente pode se orgulhar, nem o Amazonas, nem a região norte, nem o Brasil. A gente não alcançou as metas que o país pactuou com a ONU, as metas do milênio, né? Então, a gente continua muito aquém daquilo que a gente tinha pactuado, que, na verdade, a gente faz uma conta e tem um número, né? Esse número chama razão de mortalidade materna. Essa razão de mortalidade materna, a gente tinha pactuado que a gente ia conseguir até 35 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Hoje o Brasil está em torno de 60 e o Amazonas está em torno de 88. Que absurdo. Então, é muito alto.
E a mortalidade materna e a violência obstétrica, eu sempre falo muito sobre isso. A gente normalmente, quando a gente conversa com os profissionais, eles sempre falam que é a falta da infraestrutura. Porque a infraestrutura, eu tô lá e não tem nada. Mas aí a gente sempre questiona o que de fato esse profissional da saúde vai precisar para assistir um parto vaginal, um parto normal. Que infraestrutura é essa que esse profissional precisa para assistir um parto normal? Né? A gente precisa de pouca coisa, porque a maioria das mulheres, elas não vão complicar. A maioria das mulheres era para não sofrer intervenção nenhuma e não Isso é um era, dado e era científico, né? isso, e não era para ir para cirurgia cesárea. Então a gente tem altos índices de cirurgia cesárea no país, isso é muito grave também, a gente sempre fica em primeiro e segundo lugar. Isso é grave porque se você leva uma pessoa para cirurgia, você está aumentando o risco de mortalidade daquela mulher e daquele bebê e de consequências posteriores ao parto, né? Infecção puerperal, aí a mulher volta para o hospital, fica internada, né? O bebê normalmente na cesárea tem dificuldade para respirar, tem dificuldade na amamentação depois, a amamentação sofre consequências também diretas da cirurgia cesárea. Enfim, então a gente tem que correr um pouco disso, que muitas mortes maternas e óbitos fetais não estão relacionadas à infraestrutura. Infelizmente, estão relacionados àquele profissional que naquele dia se omitiu ao atendimento, fez um atendimento totalmente inadequado, não estava atualizado, né? Praticou imperícia, foi totalmente negligente. Isso é muito recorrente, muito recorrente. É triste da gente ficar lidando com esses casos, mas se a gente começa a pensar, o que a gente sempre defende é que na verdade, primeiro, é óbvio que a gente sabe que tem um problema de infraestrutura, né? As maternidades estão lotadas, falta leito, né? Mas assim, se esses profissionais de saúde estivessem mesmo capacitados, atualizados, a mortalidade materna ia diminuir. Quais são as principais causas da mortalidade materna, nesse aspecto? No Brasil, a principal causa é hipertensão. É hipertensão gestacional. A segunda causa é hemorragia. A terceira causa é infecção puerperal. Só te interromper rapidinho. Essa questão da hipertensão, eu não tenho como identificar isso no pré-natal e tomar os cuidados para que isso não seja um problema? Então, aí você chegou nesse ponto. Lembra que a gente sempre fala que vai faltar capacitação e atualização profissional. Não só isso, quando a mulher consegue atendimento para o pré-natal, consegue realizar suas consultas, os seus exames, o profissional às vezes deixa passar. A gente tem muitos processos com a gente que, olhando o prontuário, a gente viu que passou batido no pré-natal muita coisa. Mas, além disso, além quando a mulher consegue alcançar, o profissional não consegue conduzir da melhor forma, né? Então, mas tem muita gente, muitas mulheres que não conseguem alcançar o pré-natal. Manaus tem uma cobertura de menos de 40% no SUS. É muito baixo. Isso está muito abaixo a média nacional, está perto disso, está muito acima? Não sei te dizer, sabia, Marcelo, mas os dados do Amazonas, né, que a gente, enfim, não chega a 40%. O que vocês lidam diariamente, né? Eu posso até te falar depois, mas não 40% de cobertura é uma coisa muito, muito baixa, né? Então, assim, falta bastante, falta cobertura, mas na hora que tem cobertura, o profissional também deixa passar alguma coisa, né? Então, sempre a gente vai ficar nessa que falta realmente capacitação, atualização, e falta sim, falta infraestrutura, a gente reconhece, mas não é isso que vai fazer a diferença, não. Você descreveu para mim um cenário assim que eu fiquei horrorizado. Vamos lá, primeiro a mulher está sujeita a não ter o acesso a um pré-natal adequado, e vamos lá, vamos supor que ela consiga acesso a um pré-natal. Ela corre o risco desse pré-natal ser feito por profissionais que não estão devidamente capacitados e atualizados.
o que vai Sim. levá-la a correr riscos desnecessários durante o parto e pode, inclusive, culminar na morte dela, não é isso? Com certeza, é isso. E não é porque é no SUS, e aí eu queria deixar isso bem claro. Isso acontece Isso é também, importante. o alcance não, né? Maternidade privada dos planos de saúde, você sempre consegue suas consultas e os seus exames, mas a falta de atualização a gente vê em todas as esferas, né? Seja na pública, na privada e nas esferas militares também. A gente tem hospitais militares aqui em Nossa. Manaus. Hospitais militares, por exemplo, nem atendem parto normal, para você ter uma ideia. Então, as mulheres não têm nem chance de ter. Como assim? Não tem chance, não tem. Uma soldada ou uma oficial que chega no hospital militar, ela não tem a opção de ter um parto normal? Um parto natural? Não, não. E aí a gente trabalhou bastante. Eu vou chamar aqui a doutora Bruna, que ela está online. A doutora Bruna é procuradora do MPF. E a gente trabalhou Oi, junto doutora com Bruna. ela. A gente trabalhou muito com ela e ela acabou ajuizando uma ação civil pública para as maternidades militares, e isso agora, assim, eles encaminham as mães para as maternidades privadas, mas mesmo assim, se você tem um hospital, né, que não atende parto normal, e você encaminha para outra maternidade privada, que a taxa de cesárea dessa outra maternidade privada é de 70%, de 80%, de 90%, a chance dessa mulher ter um parto vaginal, ter um parto normal, natural, enfim, é muito baixa, né? Caramba. Deixa eu só ler um comentário aqui rapidinho que fizeram. A Ângela Monteiro. Minha filha fez o pré-natal de excelência, mas quando foi dar à luz houve negligência no atendimento. Graças a Deus, ela e o bebê, graças a Deus eles sobreviveram, né? Mas ela e o bebê quase morreram. A Melissa Geber está comentando aqui. Ninguém me orientou sobre o meu parto. Ninguém falou sobre as opções que eu tinha. A Gabi Aguiar está comentando aqui também. Por mais profissionais que procurem maiores capacitações, diminuindo as mortalidades e violências obstétricas de nossas mulheres e gestantes. A Bruna Menezes, doutora Bruna Menezes comentando aqui, ainda não tivemos uma decisão judicial definitiva, mas, infelizmente, mas a ação segue em curso na Justiça Federal do Amazonas. Isso. Obrigado a todo mundo que está interagindo. Queria te fazer mais uma pergunta, Raquel. O que seria uma morte evitável? Há cenário de morte, mas eu imagino que há mortes que teriam sido evitáveis. O que seria um quadro de uma morte evitável nesse cenário? Olha, a morte materna, primeiro a gente define o que é morte materna, né? O que na verdade se enquadra na morte materna? É a morte daquela mulher em decorrência ou daquela gestação, daquele parto, ou de alguma coisa que aconteceu no pós-parto com ela. Então, isso é morte materna. Me perdi. O que você falou mesmo? Eu estava querendo saber sobre as mortes evitáveis. E aí, o dado é que quase 100% das mortes maternas são evitáveis. Esse é um dado do Ministério da Saúde, esse é um dado de diversas publicações. Então, assim, para acontecer uma morte materna... É um dado doloroso, né? Quase nunca. Então, lembra que a gente estava falando daquela razão de mortalidade materna, né? Que o Brasil está em torno de 60 a cada 100 mil habitantes. Por exemplo, na Finlândia, essa razão é 4 mortes maternas a cada 100 mil habitantes. Então, a gente está assim, imagina o Amazonas que a gente está em torno de 88, né? 2019, a gente não são dados fechados pelo Ministério da Saúde, que a gente procurou hoje lá no DataSUS, né, no portal do Ministério da Saúde, mas são dados de 2019, mais ou menos em torno de 88 a cada 100 mil habitantes. Olha a diferença para a Finlândia, por exemplo. Absurdo, né? A doutora Bruna Menezes completou aqui que tem uma ação em curso na Justiça Federal quanto aos hospitais militares. Eu imagino que seja para obrigar que eles ofereçam o parto natural às gestantes, né? A gente perturbou muito a doutora Bruna para... Aí falando um pouco do trabalho das organizações civis, das sociedades civis junto com o poder público. Então, o MPF foi responsável por instituir o que a gente tem hoje também, a gente fala com orgulho, que é o único no país inteiro, é um comitê estadual de enfrentamento à violência obstétrica.
Então, não tem, no país inteiro, não tem esse comitê do jeito que a gente conseguiu se organizar e trabalhar. E como é que a gente faz hoje? A gente tem um grupo no WhatsApp. Então, nesse grupo do WhatsApp estão todas as instituições, as procuradoras, as promotoras, os defensores públicos da União, do Estado, as secretarias de saúde, as universidades, e a gente acaba, quando acontece um caso, às vezes a mulher está internada e a gente consegue até salvar a vida dessa mulher, desse bebê, e conduzindo um atendimento melhor, né? Então, o comitê ele se reúne às vezes mensalmente, bimestralmente, agora na pandemia a gente está suspenso, né? Mas a gente se reúne e não só para também cuidar de denúncias em si, mas de melhorar mesmo a política pública para as mulheres, né? De pensar Entendi. Você nas tocou, necessidades, né? tá. Você tocou num ponto aí que foi esse ponto da pandemia. Deixa eu só ler aqui rapidinho da M. Terence. Nessa semana o IBDFAN divulgou decisão judicial relacionada ao parto. Seria esse o caminho, puxar para a área de família? Aí eu deixo a pergunta para a doutora Bruna, né? Se ela quiser responder nos comentários, Eu isso é também muito deixo para legal. ela. Inclusive, se a doutora Bruna quiser, eu adoraria fazer uma outra live num outro dia com ela sobre os aspectos jurídicos disso. Fica o convite, tá, doutora Bruna? Você mencionou ainda agora, Raquel, que por conta da Covid o comitê está reunindo menos. O impacto, o que a gente está vivendo, esse momento de isolamento por conta da pandemia, ele está interferindo diretamente nos pré-natais, nos partos? Houve algum impacto nessa questão ou não foi relevante? Você diz para diminuir o número de Covid em gestante puérpera? É possível, pode ser. Se você quiser abordar por esse tema, eu acho pertinente. Bom, eu vou começar a falar sobre mortalidade mesmo, né? Então, a gente está num cenário gravíssimo, não só pela pandemia em si, mas grave no sentido de que a gente não consegue dados, né? Então, nem no DataSUS os pesquisadores estão conseguindo dados de mortalidade materna relacionados a complicações de Covid. No início da pandemia, não se tinham ainda publicações para comprovar que gestantes eram mais suscetíveis à Covid. Mas hoje, inclusive hoje à tarde eu participei de uma aula, assistindo uma aula de uma pesquisadora brasileira, inclusive, que tem, enfim, ela é reconhecida mundialmente e ela está responsável por um grupo de pesquisadores só sobre Covid. O que ela apresentou na aula, que é a doutora Melania Morim? Em um ano do H1N1, foram 49 mortes. Em 3 meses da Covid, já se passam de 60 mortes maternas. E esses dados estão sendo coletados pelo grupo de pesquisadores. A gente não tem acesso, nem elas que são pesquisadoras, muito menos a gente, que é a organização da sociedade civil, a gente está criticando o tempo todo, a gente está sem acesso. A gente pediu que a FVS contabilizasse os casos de Covid, fazendo esse recorte para gestantes, para as puérperas, para as gestantes que quase morreram, que são casos que falam que são de near miss, né, para gestantes que quase morreram e mulheres que morreram por complicações de Covid. A gente não sabe. Ninguém sabe, está todo mundo desesperado atrás desses dados e a gente não consegue. O único dado que tem é dessa pesquisadora que está reunindo pelo Brasil inteiro, pedindo aí para os estados mandarem os dados para ela, e ela está reunindo e está publicando. Então, qual é a orientação neste momento? Que as mulheres adiem planos para engravidar, não engravidem durante a pandemia, né? Olha, minha esposa está assistindo, hein? Ouviu, Fernanda? Porque tem que pensar que você vai sair de casa todos os dias, ou todos os dias não, todos os meses para ir para o pré-natal. Você vai ter que sair para fazer exames laboratoriais. A mulher passa mal, aí vai na unidade de saúde, volta. Então, são várias saídas e agora se parece que as gestantes realmente são mais suscetíveis e as puérperas também. Tanto é que foram classificadas como grupo de risco na OMS. Então, gestantes e puérperas são grupo de risco para a Covid. Entendi. Raquel, a gente já está aqui com mais de 20 minutos de conversa e parece que começou ainda agorinha, porque o tema é tão rico que eu poderia passar a noite toda aqui comentando.
Para a gente começar a finalizar, não é o final ainda, tá? Tem 2 pontos que eu quero discutir ainda. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco de como você enxerga as políticas públicas de saúde voltadas para a mulher, especificamente. Qual é o cenário que a gente tem hoje no Amazonas? Ai, olha. Nossa, já foi pesado esse suspiro. Porque eu não consigo ser animadora quando a gente está diante desse caos que a gente está passando, né? Eu não consigo dar uma resposta animadora e dizer que assim, a nossa razão de mortalidade materna é muito alta, nosso alcance do pré-natal é baixo, a gente não tem dados de mortalidade materna sobre Covid. Então, assim, não é só sobre o Covid, né? Quando a gente, vamos fazer esse recorte, deixa a pandemia de lado, né? Falta muita coisa ainda, muita coisa. A gente está falando o trabalho que a gente faz mais aqui em Manaus, mas quando a gente leva isso para o interior do Amazonas. Então, assim, eu não posso ter uma fala animadora, por mais que o comitê, né, trabalhe bastante, essas pessoas são afinadas, né? A gente acabou construindo relações com todas essas instituições, então a gente consegue, né, ajudar uma, outra, mas assim, como política pública ampla, ainda falta muita coisa para melhorar, muita coisa. Eu só vou dizer que melhorou quando a gente conseguir alcançar pelo menos a meta do milênio que a gente pactuou, né? Então, qual foi a até meta lá, mesmo? 35 mortes a cada 100 mil. Que nós estamos em 88 ainda, né? Então é quase Então, assim, quebrar para 1/3. É o que se fala, né? Enquanto as mulheres morrerem por causas evitáveis, a gente estava falando disso, então eu vou considerar que todas as mortes maternas são evitáveis. Então, é um sistema de atendimento, isso no público, no privado e nas militares, não é só o SUS. É um sistema de atendimento caótico, perverso, né? E que mata as mulheres, mata os bebês. Então, assim, falta muita coisa ainda para melhorar. Entendi. Eu queria pontuar uma outra coisa aqui também, que é o seguinte: quando eu corri atrás dessa pauta, quando eu busquei alguém, que eu procurei a Ana Virgínia, que é membro do coletivo também, o esposo dela, o Rodrigo, que é um cara fantástico também, ele foi quem fez a ponte, ele começou a fazer a divulgação. E eu queria falar para os homens que estão assistindo essa live que isso é muito importante, são as nossas esposas, são as nossas filhas, são os nossos filhos que vão estar nascendo. Então essa não é uma pauta das mulheres. Precisou que as mulheres se organizassem para poder ir lá, porque é o corpo delas. Agora, não é uma pauta exclusivamente das mulheres, é algo de sociedade, é algo de civilização. Então eu conclamo os homens que estão assistindo isso a se envolverem nessa luta. Vocês têm tido um envolvimento interessante de homens no Humaniza, Raquel? Sim, indiretamente, né? O Rodrigo os nossos maridos, indiretamente, mas nos bastidores nos ajudam bastante, né? Alguns querendo ou não, né? Mas é verdade, é um assunto que não só afeta diretamente, lógico, as esposas e as filhas, mas também que afetou as mães, né? As nossas mães, as nossas avós. São assuntos que na hora que você começa a conversar com a mãe, na hora que você começa a conversar com a avó, você fala assim, gente, meu Deus, né? Então, por isso que esses dados de 1 a cada 4 é bem subnotificado quando você vai falar, porque assim, na verdade, o que resume, talvez, violência obstétrica é que violência obstétrica é violação de direitos. Direitos estes a duras penas conquistados aí ao longo da história, né? Ao longo da história. Então, qualquer direito que relacionado ao ciclo gravídico puerperal é violência obstétrica. Né? Então, isso a gente precisa, por isso que os homens são importantes para entender esses direitos, né? Para entender o que a família tem direito, o que aquela mulher tem direito, o que aquele bebê tem direito. Isso é muito importante. Ok. Para a gente finalizar aqui, Raquel, eu queria que você falasse um pouco dos contatos da Humaniza. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, então eu espero que ele seja visto muitas vezes por muitas outras pessoas. Então fala um pouquinho dos contatos da Humaniza. Quem precisar da Humaniza, de um contato, de uma assessoria, o que pode buscar e como pode buscar?
Então, a gente tem as nossas redes, né? Tem o nosso site, que é humaniza.manaus.br, o Instagram humaniza.manaus.br, né? é o nosso site. Tem o Instagram, o Facebook, o nosso Twitter também. E aí as mensagens vão chegando no Messenger, no direct da Humaniza, a gente recebe e vai conversando pelo WhatsApp, né? E vai lidando com aquele caso específico. Então, pelas nossas redes, é só mandar um direct que a gente normalmente responde bem rápido. Ok. Raquel, parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Humaniza. A Ana Virgínia colocou aqui o endereço do site. Obrigado, Ana Virgínia. Parabéns pelo site, pelo site também, mas pelo trabalho que vocês fazem na Humaniza. A gente conseguiu agora mostrar um pouquinho só da relevância, porque se a gente for parar para estudar mesmo, é um tema riquíssimo, um tema vasto, e um tema que diz respeito à vida. Então ele merece toda a atenção, ele merece ser priorizado. Muito obrigado, fica à vontade para se despedir aí, se você quiser. Eu que agradeço, Marcelo. Acho que é realmente isso. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga, né, a gente acaba direto ou indiretamente salvando as pessoas, salvando os bebês, porque as pessoas vão conhecendo também dos seus direitos, o que pode, o que não pode, né, e vão entendendo que essa violação de direitos é uma violação de direitos humanos básicos, né? Você ter direito à dignidade, ao respeito, a um parto acolhedor, a um parto que você tenha profissionais que te atendam de forma atualizada, né, capacitados, que não falte nada, a violência obstétrica, ela é uma violação de direitos humanos bem básicos mesmo. Então, a gente fica à disposição mesmo para que não só atendimento, né, de processos, mas para tirar dúvidas também. Muitos profissionais de saúde acabam procurando a gente também para tirar dúvida. E a gente fica à disposição. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que comentou, que interagiu. Quem está vendo nas outras redes sociais, compartilha essa live, é um tema de fundamental relevância. E quanto mais gente estiver discutindo isso, antes a gente vai conseguir chegar na meta do milênio, que é de 30 mortes. E quem sabe um dia dá até para sonhar, Raquel, em chegar como a Noruega, né, em 4 mortes. E quem sabe até zerar as mortes evitáveis. Tá bom? Isso, zerar. Isso Obrigado, mesmo. Raquel. Estamos encerrando essa live. Quem está acompanhando aí, me segue no Instagram, me segue no Twitter, entra no YouTube. Qualquer coisa, manda no direct que a gente está aqui para falar. Tchau, Raquel. Valeu.